pessoal, eu sou o Jairo e hoje vou falar um pouco sobre o artigo A Change is Coming, que foi publicado na edição de janeiro da revista Power and Energy Magazine do I3E. O artigo de Gianluca Fulli, Marcelo Macera e outros autores trata de questões relevantes sobre a adequação do desenho regulatório do mercado de energia elétrica europeu. Essa adequação se torna relevante em função dos avanços tecnológicos que trazem novas funcionalidades aos mercados de energia, bem como a mudança de paradigma do setor elétrico, que antes seguia uma estrutura centralizada e agora caminha para uma descentralização, onde o usuário ocupa um papel ativo. Não podemos esquecer que essa discussão ocorre em um contexto de intensa eletrificação, em busca da redução de emissões de gases de efeito estufa, para atender às metas de desenvolvimento sustentável determinadas para o horizonte de 2050. Dessa forma, o texto foca em três grandes questões. A primeira é como a política decisória tem contribuído para desenvolver os sistemas e mercados de energia elétrica na União Europeia. A segunda trata das novas políticas e iniciativas regulatórias que buscam redesenhar os mercados do velho continente. E a terceira enseja a discussão de ideias acerca do papel dos avanços tecnológicos e regulatórios no setor elétrico. O texto aborda inicialmente as reformas ocorridas no setor elétrico europeu e sua relação com o aumento de competitividade por meio da criação de novos mercados de energia. Os autores ressaltam que, apesar da maioria das questões terem sido endereçadas ao longo dessas reformas, novos problemas regulatórios se estabelecerão. Como exemplo, citam que, em decorrência da expectativa de redução dos preços spot com a maior penetração de renováveis no sistema, haverá dificuldade de viabilizar novos projetos somente por meio de mercados de energia. Eles destacam que um bom desenho de mercado para o sistema de distribuição é fundamental para o setor elétrico, uma vez que esse segmento é o principal vetor de inovação da cadeia de fornecimento, em função da maior proximidade com o consumidor final. Aproximadamente 25% desses consumidores estão equipados com medidores inteligentes. Porém, apenas metade deles conta com funcionalidades que proporcionam uma participação mais ativa em esquemas avançados de tarifação, como mecanismos de preços dinâmicos, resposta da demanda e eficiência energética. A fim de aumentar a participação desses consumidores no mercado de energia, muitos países têm atuado no sentido de fornecer mais informações sobre os preços de energia aos consumidores finais e simplificar o processo de mudança de fornecedor de energia. Quando se trata do mercado atacadista, atualmente o principal objetivo da União Europeia é promover a integração entre os mercados de energia por meio de maiores investimentos em tecnologias renováveis e soluções flexíveis. Um dos maiores obstáculos para essa integração está na falta de coordenação centralizada para o atendimento sistêmico com confiabilidade. Um estudo feito com colaboração de 7 operadores da União Europeia comparou os níveis de qualidade de suprimento e os custos associados à operação coordenada e não coordenada entre os países que fazem fronteira. Este estudo provou quantitativamente que existe uma série de benefícios advindos de uma operação coordenada dos sistemas. Em termos de mudanças regulatórias, existem ainda diversos desafios que serão enfrentados pelos reguladores europeus nos próximos anos. Como citado anteriormente, existe hoje uma grande dificuldade de alocar corretamente os riscos associados aos investimentos em inovação com fontes renováveis. Muitas vezes são promovidas por meio de subsídios, soluções de low carbon que não são competitivas. Este é um exemplo claro da necessidade de adequação regulatória para garantir tratamento justo a todos os agentes e transmitir de forma clara os sinais para futuros investimentos. Nesse sentido, vários projetos de P&D vêm sendo desenvolvidos para estudar novos esquemas de mercado, o papel da resposta à demanda, novas soluções de digitalização e o impacto da variação horária dos preços nos padrões de consumo. A verdade é que ainda não está claro qual é o impacto da política adotada na confiabilidade dos sistemas de potência, uma vez que ela incentiva fontes intermitentes e descentralizadas, que por sua vez aumentam a complexidade para a garantia de estabilidade do sistema. A transição para um mercado europeu individual e integrado irá, sim, auxiliar nessas questões, ao permitir intercâmbios cada vez maiores entre as fronteiras. Para isso, o fator mais importante é um desenho de mercado adequado, sendo essencial a melhoria do framework regulatório, com a possibilidade de preços marginais locacionais por zonas
e uma coordenação de mercados entre diferentes períodos de tempo. Por fim, os autores ressaltam que novos arranjos regulatórios são necessários para conciliar segurança e competitividade de soluções sustentáveis. A flexibilidade e a resiliência surgem como atributos obrigatórios na busca dos legisladores pela maximização do bem-estar social. Assim, entendemos desse artigo que legisladores e reguladores devem endereçar as seguintes questões. Primeiro, como deveria se estabelecer o equilíbrio entre o avanço tecnológico e o mercado para uma transição energética justa? Segundo, como incentivar os investidores privados a fazer uso da inovação apoiada publicamente para a criação de produtos comercializáveis? E por fim, até que ponto as tendências sociopolíticas e tecnológicas emergentes podem desequilibrar o mercado? Bom, pessoal, isso foi tudo. Muito obrigado.